Tunai de Taubaté. Querido Padre Fábio, estou muito preocupado com a formação acadêmica no país e no mundo. Quando a mesma não é falha, ela é extremamente ateísta. Aulas de história tornam-se muitas vezes nada mais nada menos do que grandes templos de desconversão. É sabido os feitos da igreja no século das trevas, mas como aprender a lidar com isso? Como redigir uma argumentação que não seja extremamente conservadora e dura, mas que seja eficaz na defesa da crença? Na defesa da crença, sei que a fé é o principal ponto de apoio, porém muitas vezes perdemos a credibilidade frente aos outros. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço. Não escondeu o sol com a peneira, o tempo era outro, não é tempo das trevas, a Idade Média é um tempo de luz. Não é? O meu orientador do doutorado na USP, o Jean Lauan, é um especialista em Idade Média, um medievalista. Na USP, não tem nada a ver com faculdade de teologia católica, não, ele é doutor em educação. E, aliás, um homem muito instruído, né? Tem muito uma carga de conhecimento fantástica. Enfim, ninguém duvida, ele fala diversos idiomas, conhece Tomás de Aquino de trás para frente e frente para trás, em latim, e fala árabe, é também especialista em literatura árabe e outras coisas. O Jean Lauan fica, assim, indignado quando vê essa postura de pseudo-professores de história que, por incompetência no conhecimento, precisam fazer uma caricatura da Idade Média como um tempo das trevas. A Idade Média foi um tempo de declínio do Império Romano, que tinha um tipo de sabedoria não cristã ainda, né? E a entrada dos bárbaros. Né? E essa mistura gerou um grande analfabetismo na Idade Média. E a igreja teve um trabalho interessantíssimo, principalmente os mosteiros, de alfabetização dos bárbaros, que gerou hoje a Europa. Né? Por isso que São Bento, o pai do monaquismo ocidental, dos beneditinos, né? São Bento, é patrono da Europa. Os beneditinos tiveram um trabalho intenso de preservação da cultura nos mosteiros, diante da barbárie que estava acontecendo, né? E essa barbárie não era cristã, eram povos vikings, eram povos normandos, eslavos, que foram vindo para dentro da Europa, conquistando o território e trazendo a sua barbárie. Eram analfabetos. E houve um grande processo de alfabetização, de pedagogia. A pedagogia moderna nasce ali, a Didacta Magna, é dali, é do tempo que está dizendo tempo das trevas, é um tempo de luz. Então, se fizer justiça ao trabalho de monges na Idade Média, vai se descobrir que esse tempo foi um tempo de construção do tempo moderno. Foi uma antecipação do século, dito século das luzes, século XIX, né? Diz-se que o século XIX foi o século das luzes. Por quê? Porque se inventou a energia elétrica, ou porque se inventou a máquina a vapor, porque houve a revolução industrial, mas e a revolução comercial? E o processo de urbanização, no qual os mosteiros tiveram grande importância? Quem inventou a cerveja? Já deve ter sido um pagão, um ateu? Não, foram os monges. na Alemanha. Né? E às vezes, padre, prevalece também aquela coisa de que é como se a pessoa fosse um pouco menos inteligente quando ela diz que crê em Deus, né? Isso às vezes dentro das universidades acontece muito. Eu vi dentro do contexto da filosofia, quando eu estudava filosofia, quando eu fiz a faculdade, o ateísmo era uma coisa que parecia sofisticada, né? Ele é mais inteligente do que todo mundo porque ele é ateu, né? E às vezes tem um pouco essa impressão, né? Eu conheço né? bem essa história dos ateus. Que a fé é uma segunda grandeza, né? Eu conheço bem essa história dos ateus. Meu tio, de saudosa memória, que eu chamava de Tutu, desde criança, tio Rufino, era professor de história na Universidade Federal de Florianópolis e se declarou a vida inteira ateu, claro. Professor de história na Universidade Federal, tinha que ser ateu, era chique. Ser ateu, era chique. E ele costumava dizer, eu sou ateu, graças a Deus. Quando ele foi fazer a sua cirurgia de carótida que o levou à morte, ele olhou para a filha, que também não tinha uma religião muito definida, e disse assim, por favor, reza por mim. Quer dizer, na hora do medo, aí a fé vem. Eu nunca vi um ateu diante da morte. Mesmo no leito de morte, o ateu vira... Eu acho muito interessante, porque você deve ter tido contato com a obra dele, o Joseph Campbell, né? Que é um grande especialista em mitologia, né? E ele foi um homem também muito cético ao longo de toda a vida dele. Mas o que era interessante? Ele tinha dificuldade de crer em Deus, mas em nenhum momento ele desprezava a força do discurso religioso. E muito pelo contrário, ele investigou esse discurso religioso.
E segundo os relatos da própria esposa, né, ele morreu muito sensível à fé. Morreu acreditando. E às vezes o que a gente percebe é que dentro das universidades, esses céticos exercem esse ceticismo com muita arrogância. É como se a fé fosse um discurso de segunda grandeza, como se acreditar em Deus fosse uma bobagem. Mas muitas vezes ele não acredita no Deus que ele próprio... No outro programa você falou que algumas pessoas fazem Deus, criam um Deus à sua imagem e semelhança. O meu tio tinha um Deus à imagem e semelhança dele, que era um Deus no qual eu também não creio. Há muitos ateus que eu conheço que quando começam a falar da imagem de Deus que eles têm, eu também sou ateu. É verdade. Eu falo assim, desse teu Deus... Não merece nem respeito, né? Eu sou ateu. Não acredito nessa imagem. Queiruga tem uma reflexão muito interessante no livro dele, Do Terror de Isaac ao Abade de Jesus, ele fala justamente isso. Ele diz que o que faz crescer o ateísmo no mundo são as caricaturas do sagrado. Quando nós começamos a construir uma imagem de Deus, que aquele Deus ele é pior do que nós. Então, um Deus que mata as crianças, um Deus que manda, que distribui o câncer no mundo, que distribui os acidentes, né? Quando essas pessoas têm essa... Que joga dados, ingênua, como diria Einstein, né? Que tudo que é ruim é vontade de Deus no mundo, então realmente esse Deus não merece nem o nosso respeito. E ele diz que cada vez que nós criamos uma caricatura do sagrado, nós estamos motivando e fomentando a força do ateísmo no mundo. Agora, é muito gostoso discutir com um professor de história, por exemplo, de história civil, história da Idade Média, história antiga, quando ele tem um conhecimento profundo. O problema é o professor que quase sabe. Professor de cursinho pré-vestibular, que tem que fazer um show, não é? Cheio de caricaturas de história também. Então ele faz uma caricatura da igreja, ele simplifica, e toda a simplificação acaba sendo medíocre. Né? Ele carrega nas cores. Não tem meio tom. É preto ou é branco? Ou é branco. É bom ou é ruim? Isso se chama maniqueísmo. É sim ou é não. E tem o talvez. Não é? E às vezes, e dentro e você que é estudante, você vai enfrentar esse tipo de situação. Nós, né, padre? Quantas vezes dentro da teologia, com homens que se dizem homens de fé, às vezes a gente tinha uma sensação de que ele era um ateu, né? Pela maneira como ensinava. Isso é comum muito nos dias de hoje. Agora, não tem também que esconder o sol com a peneira, achar que a igreja, ou os membros da igreja, não é? A igreja é santa, mas os membros da igreja pecam. Tem muito padre ateu. O Papa tem que se confessar. Às vezes a gente encontra padres ateus, se você vai percebendo assim que ele já não acredita mais, já foi perdendo a força de Deus dentro dele. Talvez pelo excesso de trabalho, às vezes. Esse ateísmo prático é pior do que o ateísmo teórico, né? É muito ruim, justamente. Ele continua professando a fé, mas vivem como se Deus já não existisse mais. Porque o meu tio era ateu teórico, mas viveu procurando, inquieto. É aquilo que a oração eucarística fala, os que buscam a Deus de coração sincero. Continuava discutindo, a biblioteca dele era cheia de livros de teologia, livros de religião, mesmo o Poder do Mito, do Campbell, ele tinha, não é? E ficava querendo discutir esse assunto o tempo inteiro. Às vezes você encontra um padre que não quer mais discutir religião. Já perdeu a graça, né, disso tudo, né? Perdeu a graça. Perdeu a graça, está desgraçado. É terrível isso. Outro dia eu estava vendo o Jô Soares entrevistando um repórter, muito inteligente o repórter. Eu achei interessante porque, num determinado momento da entrevista, o Jô virou e falou assim, você acredita em Deus? E ele parecia que tinha ficado constrangido em dizer que acreditava. Por estar diante do Jô Soares, sei lá o que passou na cabeça dele. E ele assim, acredito, Jô. Aí o Jô percebeu isso. Falei, não tenha dificuldade, eu também acredito. Aí o Jô Soares usou a expressão, sofisticado é acreditar em Deus. Não é mais essa bobagem de que sofisticado é ser ateu. Mas é isso. A fé é inteligente, né? Fé inteligente é bonita. O importante, padre, é que dentro do contexto das universidades, sobretudo quando a gente enfrenta esse tipo de coisa, busque conhecer a sua fé. A melhor forma de discutir com essas pessoas é você ter esses argumentos que o padre, por exemplo, apresentou, que muitas vezes nós desconhecemos. Exatamente, vai estudar. Vai estudar. Se você quer realmente, não banque o idiota. Se você não tem o que dizer sobre aquele determinado assunto, é melhor você ficar calado na hora, para você não desmoralizar ainda mais a igreja. Ô, Fábio, não precisa nem ir numa universidade civil. Um seminarista me disse, padre, comecei a fazer teologia e
Estou perdendo a fé. A fé, é. Falei, ué, está perdendo a fé fazendo teologia? Ah, é, porque imagina... E aí são mitos que vão caindo daquela fé pequena. Então, quando o conhecimento se alarga, nós entramos em crise. A fé não cabe mais naquela sainha da menina, não é? Que vai adolescendo e ela não pode ficar com a sainha de 12 anos, ela já está com 17, né? E então, essa fé tem que ser perdida mesmo, né? Ela tem que dar lugar a uma outra nova. vai comprar roupa nova. A Sagrada Escritura que diz que antes a gente se alimenta de leite, mas depois nós vamos precisar comer alimentos sólidos. Tem seminarista, né? No terceiro ano de teologia, querendo que eu vejo leitinho em crise, ainda. Ou sendo uma menina com a saia de 5 anos, mas já tem 17. Fica ridículo, né? Não cabe. Ela Pode fica ser um se menino espremendo. de causas, né, padre? Ou também é. Então, tem que crescer. Muda a roupa.